Olá, paz do Senhor Jesus. Bem, você já me conhece, eu sou o pastor Gleidson e na nossa primeira aula nós paramos sobre o assunto acerca da apresentação pessoal do presbítero. Pois bem, a apresentação pessoal do presbítero é muito importante. Nós precisamos entender que existe uma premissa ou um ditado popular, né? Que a primeira impressão é a que fica, não é isso? Então, segundo a nossa identidade da IEADA, ou seja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Anápolis, o obreiro, ou seja, o presbítero, ele deve usar o quê? Terno e gravata. Não se esqueçam disso. Aí você vai me perguntar assim, pastor, mas isso não é careta? Olha, eu te pergunto, usar terno e gravata é pecado? Não. Ficar sem usar é pecado? Também não. Pastor, sentar em cima do púlpito é pecado? Não. Sentar lá embaixo é pecado? Não. Então, por que nós usamos terno e sentamos em cima do púlpito? Porque é uma identidade das Assembleias de Deus, Ministério de Anápolis. Se nós temos essa identidade, assim como cantar os hinos da harpa cristã, dar maior tempo para a palavra, ou seja, dar prioridade para a palavra nos cultos, isso é identidade da Assembleia de Deus. Então, para que eu questionar ou ficar inventando modas de forma que quebra a identidade? Outros ministérios por aí, de repente, não têm a mesma identidade que a nossa, mas se nós quebrarmos a nossa identidade, vamos ser só mais um ministério que surge aí. Então, a identidade, ou seja, o terno e a gravata do obreiro, tem uma mensagem por trás disso. Qual é a mensagem? Uma mensagem de respeito. Por exemplo, você nunca vai ver um jornalista ou um apresentador de jornal apresentando de bermudão ou apresentando de camiseta regata ou de camisetinha polo. Ele não vai apresentar um jornal assim. Ele sempre vai estar de terno e gravata. Se você vê aquelas chamadas ao vivo lá na Praça dos Três Poderes, no Distrito Federal, em Brasília, você vai ver que eles vão fazer as chamadas ao vivo, aqueles repórteres, né, das emissoras de TV, eles vão apresentar de terno e gravata, faça chuva, faça sol, eles estão lá. Por quê? É uma tradição, é uma cultura. Por que acabar com a cultura assim da noite para o dia? Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Então, precisamos ter uma apresentação pessoal, uma boa aparência, não é mesmo? Sapatos limpos, uma roupa bem passada, bem arrumada. E diga-se de passagem também, se nós tivermos um mau hálito, até porque quem fala muito, né? É óbvio que deve ter uma questão de mau hálito, às vezes porque tem um problema de garganta ou estomacal. Uma pastilha, uma bala, tá? Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção. Não entre na igreja mascando chicletes, por favor. Não vá para cima do púlpito também, principalmente, mascando chiclete. Porque isso tira a atenção e dá um ar de que você está desligado do que está acontecendo na igreja. É ruim isso, não é mesmo? Por quê? Porque nós já observamos fatos assim e observamos que a receptividade do contexto de comunidade ou de grupo social não é bem aceito. Então nós pedimos a gentileza, não faça isso, tá bom? Outra coisa, consciência limpa. Você não tem nenhum tipo de restrição. Você sabe que aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando é verdade e você segue aquilo porque você crê. Então, você tem uma consciência limpa que você é um bom marido dentro de casa. Você tem consciência limpa de que você, de fato, segue as Escrituras ao ensinar seus filhos. Isso é ter uma consciência limpa de que não há nenhuma acusação e o inimigo também não há de acusar. Na verdade, que condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, não é mesmo? Outra coisa importante, testemunho de vida. Qual é a reputação no seio da igreja? O que a igreja acha de você? O que a sua família? Qual a reputação no seio da família? Qual a sua reputação no seio da sociedade? Outra coisa que o presbítero deve entender, participe da responsabilidade de sua igreja. Ou seja, eu como presbítero, eu devo participar da responsabilidade da minha igreja. Como, pastor? Primeiro, orando regularmente por seu crescimento. Segundo, buscando alcançar os não cristãos. Terceiro, sendo caloroso com os que nos visitam. Lembra que eu falei da receptividade? Precisamos fazer isso, da hospitalidade, não é verdade? Outra coisa, muito importante, servir no ministério da minha igreja.
Como que eu vou servir no ministério da minha igreja? Descobrindo os meus dons e talentos. Outro, sendo equipado por meus pastores. Busca auxílio. Deixe que os pastores te orientem. Busque orientação. Ou você nunca viu também um ditado: na dúvida não ultrapasse. Pergunte ao seu líder. Seja submisso ao seu líder. Tá bom? Outra coisa, desenvolvendo um coração de servo. Esteja pronto para servir a sua liderança e a sua comunidade. Outra coisa importante, apoiar o testemunho da minha igreja. Como? Participando fielmente das suas atividades. Quando o seu pastor falar assim: olha, eu quero convocar todos os obreiros para a reunião de obreiros, lá na Matriz, no sábado, primeiro sábado do mês, vá para a reunião, participe da reunião. Afinal de contas, você faz parte de uma convenção, você faz parte de um conjunto de obreiros, de um corpo de obreiros, e um corpo deve estar junto, tá ok? Participe das atividades da sua igreja. A ceia à noite no primeiro sábado na Matriz, venha participar. Não deixe que seu pastor fique te obrigando ou exigindo ou implorando para que você venha. Outra coisa, viva uma vida piedosa, seja uma pessoa boa, que gosta de estender a mão, de ajudar as pessoas e, acima de tudo, uma vida de uma pessoa justa e contribuindo fielmente. Entendeu? Seja fiel. Eu já disse isso, mas é bom reforçar, tá? A palavra bispo, agora, eu quero falar com relação a essa palavra, porque ela é muito importante. A palavra bispo, por sua vez, nós vamos entender o seguinte. Primeiro, a sua relação com a palavra presbítero. O que ela quer dizer? A palavra bispo, ela é episcopos. O que Paulo diz lá na palavra, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1? Aquele que almeja o episcopado. Excelente obra almeja. Algumas versões, excelente coisa, né? Então, a excelente obra, episcopado, vem de episcove e é formada de dois radicais. Epi significa sobre, e escopo significa aquele que vê. Ou seja, sobre aquele que vê, ou aquele que vê. O presbítero é aquele que vê, é um vigilante, mas essa palavra é dada para uma função do bispo. O que o bispo então faz? Ele supervisiona, não é isso? Então o que seria um bispo? Por exemplo, um presidente de convenção poderia ser um bispo? Poderia, só que no nosso ministério nós não utilizamos a palavra bispo, nós utilizamos a palavra pastor. Então, pastor presidente do campo, pastor presidente da convenção, mas ele exerce uma função de quê? De bispo, ou seja, ele fiscaliza o campo, fiscaliza a obra, tá bom? Outro ensino que eu quero dizer para você, que a função dos presbíteros, ou seja, é supervisionar a igreja o quê? Local. O que o presbítero faz na igreja? Ele auxilia o seu pastor supervisionando, não é vigiando para fazer fofoca não, irmão. É supervisionar no sentido de apoiar o departamento dos jovens, dos varões, dos homens, das mulheres ou das senhoras, não é mesmo? Dos adolescentes, da escola bíblica dominical. Então ele supervisiona e assessora. O que vai variar na verdade? É que a palavra bispo, pastor e presbítero, no grego também ela vai utilizar muito a palavra poimen, certo? Então me parece que bispo, presbítero e pastor tem uma palavra só. O que vai variar é a função deles, tá bom? A responsabilidade, então, de apacentar a igreja de Deus é uma função de ambos. Porém, ao pastor que exerce essa função, geralmente é o pastor titular da igreja, ele sim tem a obrigação de apacentar. O presbítero, ele apoia o seu pastor nesse apacentar, tá bom? Outra coisa, o termo presbítero, ou episcopos, ou poimen, ele poderia intercambiar-se simultaneamente. Você tiver aí com a sua Bíblia aberta, confira em Atos capítulo 20, versículo 28, Filipenses capítulo 1, versículo 1 e 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que vai falar a palavra episcopos e episcopado. Você vai ver nesses textos, tá bom? Outra coisa, as qualificações do obreiro de acordo com o idioma são o quê? Isso eu estou falando do idioma original das Escrituras, né? São condições ou questões indiscretas, ou melhor, indiretas, perdão, eu usei a palavra errada. São
condições ou questões indiretas, tá? Voltando, relativas ao quê? Ao candidato que está sendo considerado para o ministério. Então, quais são essas qualificações? O grego ele vai traduzir literalmente assim, ó: aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, ou seja, desperdício de dinheiro, né? Nem são desobedientes. Este pode ser considerado como um candidato a quê? A presbítero. Isso é um contexto da palavra presbítero no original. Tudo o que ele traz de função. O Novo Testamento ele vai mostrar algo muito interessante. Já que o Novo Testamento foi escrito no grego, o que ele vai mostrar? Ele vai dizer o seguinte, que apesar do pastor titular, o governo de uma igreja, ele não era exercido por um único líder. É o que acontece hoje. Nós vamos observar também que a igreja não pode ser exercida por um único líder. Não é só o pastor que faz tudo sozinho. É o pastor que visita, é o pastor que ensina, é o pastor que prega, é o pastor que evangeliza, é o pastor que tira oferta, é o pastor que faz tudo. Desse jeito vai ficar cansado, enfado, ele não consegue atender todos. Vai ficar ineficiente essa obra, tá bom? Mas vamos entender que desde o Antigo Testamento, já foi dito por Jetro, o sogro de Moisés, que ele deveria separar homens de verdade, não é isso? E dividir-se em eles para seguir atribuições, para exercer atividades. Outra coisa é, o presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e do bom ordenamento do corpo de Cristo. Ou seja, se o presbítero não assume o seu papel, quem vai assumir? Entendeu? Aquilo que é para todo mundo fazer, parece que ninguém faz. Então o doente vai ficar sem ser visitado, não vai ter o professor na escola bíblica dominical, e é claro, se o presbítero faltou à escola dominical porque ele não está dando aula, a sua família também falta. E se o obreiro não vai, por que os membros vão? Aí eu pergunto, de quem será cobrado acerca da falência da escola bíblica dominical? De quem será cobrado, hein? É bom refletir sobre isso, tá bom? Outra coisa, eu já disse esse texto, eu vou repetir. Está alguém entre vós doente? Chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo. Algumas versões vão trazer azeite, em nome do Senhor, ou em nome de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, está dizendo isso. O ato da unção de enfermos, ela não pode ser banalizada pela igreja local. O que eu quero dizer com banalizada? Tem gente que coloca óleo amarelo é para uma coisa, óleo rosa é para outro, óleo verde é para não sei o que, óleo roxo é para não sei o que, óleo laranja é para não sei o que, o vermelho é para isso, está banalizado. Eu vou te ungir com a unção da riqueza, agora eu vou te ungir com a unção de quebra de maldição, agora eu vou te ungir com a unção do quebra-queixo, sei lá o que unção é essa. Inventaram uma série de coisas para tanta cor do óleo, que agora já não é nem o óleo, agora é a cor do óleo. Então eu quero dizer para você, não faça isso. A unção ela é limitada aos enfermos, tá bom? Entenda isso. Unja o enfermo, olhe por ele, tá? Não deixe de visitar. Essa é uma obrigação do presbítero. Qualquer pessoa que adoecer, seja criança ou idoso, vá de encontro a ele, ore por ele, unja ele, e no nome do Senhor Jesus, para que ele seja curado. Entenderam? Então, nunca se esqueça disso. Outra coisa, ele revela a proximidade que o presbítero também deve ter com as pessoas. Um membro da igreja local que tem de sentir a vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber uma unção. Ou seja, ele pode receber uma oração, uma unção ou até uma palavra pastoral. Não é porque você não é um pastor que você não vai dar uma palavra de ânimo, uma palavra bíblica para ele. Afinal de contas, você maneja bem a palavra de Deus. Não é isso? Você está apto para ensinar. Tais obreiros, então, ou seja, esses presbíteros, por que são separados? São separados por Deus, ou pelo nosso Pai que está nos céus, pela igreja, para quê? Para atender toda a demanda que a igreja precisa. Outra coisa, se nós formos observar a função do presbítero, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, lá do versículo 31 a 46, nós vamos ver uma mensagem que Jesus proferiu com relação ao grande julgamento. É nessa passagem que ele faz referência ao trabalho de assistência, em que os seus seguidores, ou seja, todos os seus discípulos, eles devem prestar aos presos, aos enfermos e aos famintos, aos desnudos, forasteiros, e a ênfase no texto, o que é?
cuidar dos necessitados em diversas categorias. Então é o seguinte, presbítero, quem é que pode entrar no presídio? O diácono? Não, mas você pode. Se o preso estiver doente, você pode. Se o preso precisa ser evangelizado, é claro que o evangelista vai lá, mas você tem o cuidado, sabe? O zelo para com aquela pessoa. Evangelizar, sim, é a função do evangelista, tá bom? Mas a visita e o cuidado e o zelo é seu. Entenderam? Se nós obreiros entendermos a função de cada um que cada um deve fazer, nós vamos entender então que o reino de Deus vai crescer com isso, as igrejas vão crescer, o rebanho vai crescer e, óbvio, Deus se alegrará e nos abençoará em detrimento à sua obra, tá bom? Há um precioso detalhe que nos chama muito a atenção no Evangelho de Mateus. Acima, na verdade, nós vamos observar que o que eu acabei de falar para você, em Mateus 25, 31, 46, que ele vai dizer o seguinte, que Cristo é que ocupa o lugar do necessitado. Ele é o alvo dos cuidados da igreja. Então, quando você cuida de um preso, cuida de um faminto, de um desnudo, de um doente que você visita, que você vai orar, ou por um preso, quem que é essa pessoa? Ele disse, se qualquer coisa, um copo de água que nós dessemos a um desses pequeninos, a ele nós o faríamos. Estive preso e não me visitastes. Lá está falando assim. Então é bom que nós venhamos a cumprir com a nossa obrigação de presbítero, tá bom? Outra coisa, o nosso Estatuto da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, lá no capítulo 6, o material teórico tem ao final o Estatuto para você aí observar. Na seção 1 do capítulo 6, ele vai trazer o seguinte, lá no artigo 36 mais precisamente, com clareza, lá vai dizer tudo que é função do presbítero para você. Primeiro, fazer parte da comissão de admoestação prevista no artigo 12, inciso 1. Se há um grupo de obreiros que vai avaliar alguma questão na igreja, o presbítero tem que fazer parte, tem que estar lá. Auxiliar o pastor e copastores no trabalho de visitação à igreja sede ou de suas igrejas e congregações. Então, se há uma convocação para vir na ceia da matriz, temos que estar aqui, somos obrigados de acordo com o estatuto. Outra coisa, instruir os novos na fé, os neófitos, consolar os aflitos e aconselhar a juventude. Outra, orar com os crentes e pelos crentes, ou e por eles, né? Ungir os doentes e informar o pastor e copastores e os crentes acerca deles. Ou seja, olha, tem irmão que está doente, eu quero pedir oração pelo irmão fulano. Estive visitando ele, orei com ele e quero pedir que a igreja ore por ele, tá bom? Outra coisa, distribuir os elementos da ceia do Senhor. Geralmente o presbítero vai lá no hospital visitar e aquele enfermo não pôde estar no dia da ceia, quem é que leva? Presbítero, é função dele. Outro, assumir a liderança de igrejas ou congregações. Antigamente não existia o pastor titular, eram presbíteros que assumiam as igrejas das Assembleias de Deus. Se você está aí com o seu material teórico, que você já estudou essa parte, você vai ver que antigamente os presbíteros é que assumiam a liderança dessas igrejas, tá bom? Isso tudo de acordo com o nosso estatuto. Agora nós podemos também listar algumas atribuições pastorais que debaixo da aprovação dos seus pastores titulares também cabem aos presbíteros. O quê? Se seu pastor titular, o seu pastor local da sua igreja te autorizar, tá bom? Isso de acordo com o estatuto, tá? O que você vai poder fazer também? Visitar os membros menos assíduos às reuniões da igreja, se o seu pastor te autorizar. Certo? Pergunte para ele. Resolver os desentendimentos entre os membros, se o seu pastor te autorizar. Instar os disciplinados, né, ao sincero arrependimento. Aqueles que foram disciplinados, que foi chamada a atenção, ficou às vezes restrito em relação à ceia. Então você vai acompanhá-los, dizer que eles precisam chegar ao sincero arrependimento. E isso se o seu pastor autorizar você a fazer isso, tá bom? Outra coisa, orar com todas as famílias da igreja. Outra coisa, consolar os aflitos e necessitados. Se há alguém nessa situação ou nesse quadro dentro da sua igreja, nós precisamos atuar como um obreiro que consola esses irmãos ou essas pessoas que chegam. É essa a parte da hospitalidade ao qual eu disse no início para vocês. Outra coisa, supervisionar o bom andamento das atividades da igreja.
Como é que está, por exemplo, a atividade dos jovens? Geralmente nós deixamos os jovens nos cultos e só os jovens vão e nós não participamos, não fica nenhum obreiro participando disso. Alguns trabalhos da igreja, como por exemplo projetos de oração, projetos de consagração, e nós obreiros estamos longe disso, não participamos e não apoiamos esse trabalho, quanto mais supervisionar o andamento. Então nós participamos, supervisionamos e assessoramos o nosso líder em relação a isso. A outra coisa, exortar aos pais que tragam seus filhos ao batismo. Nós vamos então tudo isso lembrando que é mediante a autorização do seu pastor local. Você só vai fazer isso se o seu pastor local te autorizar a fazer, entendeu? Lembrando que o princípio da submissão à sua liderança, a liderança que você tem, no caso que é o seu pastor titular, você não deve abrir mão disso, tá bom? Outra coisa, ser um pacificador em assuntos controversos. Quando chegar aquela rodinha de fofoca, de guerra, um irmão querendo colocar outro contra, ou querendo colocar intriga, você vai ser o pacificador, você vai amenizar a situação. Não coloque mais lenha na fogueira. Lembrar aos membros da sua fidelidade com os dízimos e ofertas, se o seu pastor autorizar, tá bom? Dar assistência, liderar as congregações quando houver, se o seu pastor autorizar. E outra coisa, caso não tenha um obreiro lá, um pastor que possa assumir, você vai conversar com o seu líder e se ele pedir para você, você vai assumir. Lembrando que no nosso material teórico, no início dele, que vai falar sobre a história das Assembleias de Deus, nem sempre existiu o pastor para pastorear. No início foi iniciado com quem? Com presbíteros. Presbíteros é que dirigiam essas igrejas, tá bom? Outra coisa, uma função. Para encerrar, finalmente, o presbítero deve considerar os princípios, isto é, as verdades e fundamentos que servem como as raízes de uma árvore ou os alicerces de um edifício, mantendo firme em tempestades e terremotos. Isso aí traz uma visão importante, porque quais são as raízes que nós temos para a nossa igreja e para a nossa vida cristã? Nós, como os obreiros, temos que estar o quê? Alicerçados. Em quê? Em Cristo e em sua palavra. O pastor Warren Wiersbe, um antigo pastor da Moody Church em Chicago, um autor bem conhecido, ele escreveu o seguinte sobre esses princípios. Ele diz assim, olha, em relação à única coisa que eu me lembro de uma das minhas aulas de seminário, é uma estrofe de uma poesia que um professor cansado apresentou no meio de uma aula monótona. E eu quero encerrar essa aula com essa poesia, que ele diz assim: os métodos são muitos e poucos os princípios. Os métodos sempre mudam, mas nunca os princípios. Por isso, um abraço para vocês, que Deus vos abençoe, preserve a identidade da Assembleia de Deus, preserve a identidade do ministério de vocês e principalmente preserve os princípios e as bases do cristianismo, seguindo o Evangelho e a palavra do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.